Olá, no ar mais um programa Carlos Benincá para Curitiba e região metropolitana pela CWB-TV, canal 5 da NET Claro. O nosso programa ele atinge as regiões de Curitiba e região metropolitana. E também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. E hoje a gente está com uma convidada especial. Uma convidada que a gente vai abordar um assunto, né, de um transtorno que as pessoas estão tendo hoje, que está sendo divulgado nas redes sociais, né, com uma divulgação assim meio desencontrada. E a gente resolveu então trazer uma psicóloga, uma profissional, para nós debater esse assunto, transtorno que as pessoas têm do narcisismo. Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada, Carlos. Queria agradecer essa oportunidade, né, de poder estar aqui hoje e desmistificar um pouquinho sobre esse tema, onde as pessoas rotulam as outras sem saber realmente o que é esse transtorno, né? Então, assim, se a gente for falar nua e crua, as pessoas falam, ai, estou me relacionando com uma pessoa narcisista, ai, minha mãe é narcisista, mas ninguém sabe o que é, né? As pessoas rotulam as outras. É a mesma coisa que a bipolaridade. Ah, alteração de humor. Ah, é bipolar. Também não é, né? É preciso se falar sobre isso. O que é uma pessoa narcisista, tá? Todos nós temos pequenos traços, vamos dizer assim. Então, uma pessoa que tem autoestima, que se gosta, que se ama, às vezes é taxado como narcisista. Não, ela tem uma autoestima muito boa. Uma pessoa narcisista, ela tem vários fatores, ela é composta por vários fatores. Inclusive, assim, é uma pessoa que não tem empatia com o outro. É uma pessoa que tem uma grandiosidade muito grande, né? Então, ela se autovaloriza muito em função da desvalorização do outro, tá? E aí ela manipula, uma pessoa extremamente manipuladora, o senso comum fala assim, é uma pessoa sem coração, normalmente. Então, assim, ela se engrandece, ela diminui o outro para se sobressair, né? E aí ela começa a ter vários problemas de relacionamento. E, normalmente, uma pessoa com transtorno narcisista, ela tem a vítima certa. Ou seja, normalmente ela vai se relacionar com uma pessoa de baixa estima, às vezes tem um problema de saúde mental, entre outras coisas. É bem complexo o tema mesmo. Então, a gente não pode sair por aí falando, fulano é narcisista. A gente não sabe, né? Então, às vezes a pessoa, sim, manipula, mas é normal do ser humano. Doutora, eu tenho algumas perguntas aí a ser feitas para a senhora. O que é ser narcisista e quais as causas? Então, veja, Carlos, o que é ser? É basicamente isso que eu acabei de falar. Uma pessoa que tem senso de grandiosidade, falta de empatia, diminui o outro, na maioria dos casos, extremamente manipulador. Uma pessoa narcisista, normalmente, ela se aproxima de você, é uma pessoa extremamente sociável, galanteador. O índice de narcisismo maior é nos homens, tá? Mas nas mulheres também. Todos nós, todos os seres humanos podemos ter, né, esse transtorno. Mas é um transtorno assim. Qual que é a causa do narcisismo? Normalmente uma criança negligenciada, tá? Que às vezes está ali no seio familiar, mas não teve aquele afeto. Ela tem um componente genético pequeno, mas tem também. Ou uma criança abusada sexualmente pode desenvolver. Uma criança que é autovalorizada, e hoje a gente está vivendo muito isso, né? Que é a criança que os pais superprotegem, autovalorizam. A gente chama de criança troféu. Então, o casal tem o filho, não se preparou para aquela maternidade, para aquela paternidade. Não é verdade? E pega aquela criança e engrandece aquela criança e não dá limites para ela. Tá? Uma pessoa com um transtorno narcisista é uma pessoa sem limite. Extremamente manipuladora. Ela chega galanteando, quietinha, conquista as pessoas e aí manipula. Tá? E são manipulações assim terríveis. Então eu não posso dizer assim e ficar rotulando as pessoas como narcisista. Então, tem duas causas. Ou essa criança foi deixada de lado, que ela não podia aparecer por N questões familiares, né? Ou, às vezes o ambiente onde ela foi criada, um ambiente hostil,
E aí ela teve que fazer o quê? Ela não desenvolveu, porque o transtorno, a pessoa que tem o transtorno narcisista, ela tem uma baixa estima muito grande. Todo mundo acha, né, e pensa que o narcisista tem autoestima. Não, quem tem autoestima não diminui o outro. Né? É diferente a coisa. Nós temos várias perguntas a fazer para a senhora, né? E temos aqui também, como age uma pessoa narcisista? Ela age assim, ela chega, eu acho que eu misturei um pouquinho, já falei um pouquinho disso também aqui, ela chega lentamente, galanteando. Então, por exemplo, assim, vamos colocar um relacionamento de casal, né? O homem normalmente chega extremamente sedutor, galanteador, no início ele dá flores e ele cumpre todo o papel de um Dom Juan. E em seguida, ele começa a tortura com a vítima dele. Né? Ele diminui aquela pessoa, daí ele se engrandece. Nada de que o outro faz está bom. Ele coloca defeito em tudo na pessoa. Só que isso normalmente acontece nos bastidores. Em frente às pessoas, ele engrandece aquela outra pessoa. Tá? Por exemplo, uma mãe narcisista. Hoje a gente vê muito isso, tá? É aquela mãe, a mãe moderna de hoje, né? Porque antigamente, não que não existisse, sempre existiu o transtorno. Sempre. Mas hoje ele está muito em evidência, porque os transtornos estão em evidência. Então, o que acontece com uma mãe narcisista? É aquela mãe extremamente bonita, que cultua muito o corpo, não que isso seja um erro, né? Muito pelo contrário. Mas daí ela pega e o que ela faz com o filho ou com a filha, normalmente com a filha? Diminui, não elogia, não dá feedback positivo, ela diminui o outro que está do lado. Tortura, manipula, se faz de vítima às vezes, tá? Para que o outro fique refém dela. Temos aqui mais uma pergunta. Como lidar com uma pessoa com transtorno narcisista? Bem difícil. A pessoa tem que estar muito trabalhada isso na terapia, né? Por quê? Porque as causas da convivência, de você conviver com o narcisista, justamente é uma pessoa que normalmente ela desenvolve síndrome do pânico, depressão. Por quê? Como lidar com o narcisista? Você sempre tem que... Ele vai manipular você, você tem que perceber isso, tem que dar sempre respostas claras, curtas, sem justificativa, tá? E de preferência, tá? Se afastar, procurar terapia, porque é bem difícil mesmo. Nós temos mais uma pergunta aqui. Qual o tratamento para um transtorno de personalidade narcisista? Terapia, tá? Muita terapia. Por quê? É na terapia que vai ser ajustado e regulado esse cidadão ou essa cidadã, tá? Não tem como o transtorno por si só ser regulado ou ser, vamos dizer assim, tratado a não ser dessa forma. Porque o narcisista, ele nunca vai dizer, eu sou narcisista. Dificilmente. Ele só vai fazer isso quando ele começar a ter dificuldade de socialização, ou seja, prejuízo no trabalho, nos relacionamentos. Em qualquer âmbito da vida dele, ele vai começar a ter problemas, daí o que vai acontecer? Ele vai, obviamente, começar a ter prejuízo e aí ele vai ter que procurar ajuda. Tá? Mas, enquanto isso, ele vai fazer várias vítimas. Por quê? Porque é muito sutil. Como começa de uma forma encantadora, a pessoa vai se envolvendo com ele e o que acontece? Numa discussão, por exemplo, ele discute de uma forma que você acaba achando que você não tem razão e que ele tem razão. E aí a pessoa vai se diminuindo, se encolhendo para caber ali. Essa é uma pergunta, né? Que a personalidade dela, né? Isso que a senhora acabou de falar. Temos mais uma pergunta aqui. Quais as consequências do transtorno de uma personalidade narcisista para a própria pessoa? É justamente isso que a gente tocou agora. Ou seja, ela começa a ter vários prejuízos, tá? Mas ela não tem essa consciência. Então, quando ela começa a perder pessoas, perder o emprego, perder o relacionamento... Quantas pessoas que a gente vê hoje, que são pessoas que estão no vício, porque daí o que acontece com ela? Como é difícil para ela admitir que ela tem esse transtorno, porque hoje é difícil para as pessoas admitirem que tem qualquer transtorno, né?
doença ou qualquer coisa nesse sentido de saúde mental. Porque hoje o que acontece? As pessoas separam muito, né, o corpo da mente, só que a mente faz parte desse corpo. E normalmente as pessoas não cuidam da saúde mental, que é uma coisa primordial. A gente sabe, isso provado cientificamente, que se você cuidar da mente, o teu corpo não vai entrar em sofrimento, né? Só que assim, ele só vai começar a perceber quando ele começa a perder. Então daí, se ele não for pro vício da bebida, da droga e de outras coisas que não está surgindo, que sempre teve, mas hoje está muito em evidência, que é a pornografia, o videogame, entre outros vícios, aí ele busca tratamento, porque ele começa a ter muitos prejuízos na vida. E aí ele começa a ver que, realmente, ele vai ter que assumir aquela baixa estima dele e procurar ajuda. Então, esses são os prejuízos que ele pode ter. Então, assim, como que eu classifico uma pessoa que é narcisista, que eu consigo perceber isso? É justamente quando você se aproxima de uma pessoa e que você começa a perceber a manipulação sutil dessa pessoa, porque às vezes é muito sutil. A pessoa, você fala uma coisa, a pessoa distorce o que você falou para você perder a razão. E é uma pessoa que sempre eu, nunca o outro. Então, eu sou bom, eu não sei o quê, eu fiz. Então, assim, o transtorno em si só, ele tem muitas características nesse sentido. Mas as pessoas podem ter traços de narcisismo, que são sutis também, e que manipulam as pessoas, e isso prejudica muito quem está junto, a família, e às vezes destrói famílias, destrói. Eu vou fazer uma pergunta também. Quando a pessoa ela está envolvida, ela se envolve com uma pessoa narcisista, só que ela não sabe que essa pessoa ela tem esse transtorno. Ela vem ter conhecimento mais tarde, está dentro das empresas, da família, Sim. né? Como é que a senhora vê isso, esse tipo de transtorno, onde as pessoas têm que tomar um cuidado para poder futuramente ela não ter prejuízo, né? Dificilmente, tá? Dificilmente. Mas quando a pessoa, vamos dizer assim, ela tem um certo conhecimento a respeito disso, porque hoje é muito divulgado. Claro que tem informações muito desencontradas a respeito disso, né? Mas se ela tem um pouquinho de conhecimento a respeito, o que ela pode fazer? Buscar ajuda. Porque normalmente quem busca ajuda é a vítima. Porque ela já vê os prejuízos que ela começa a ter se relacionando com alguém assim. E às vezes, como você trouxe agora, é na própria família, a mãe, o pai. E aí, como é que essa pessoa vai lidar? Ela vai embora? Ela vai... Não, ela pode buscar ajuda para ela se fortalecer mentalmente, né? Melhorar a saúde mental dela, a autoestima. Por quê? Porque é tão longo o sofrimento de quem convive com pessoas assim, que a autoestima dessa pessoa é muito diminuída. Aí ela começa realmente com alguma outra doença de saúde mental. Então, aí, normalmente, quem vem para nós é a vítima do narcisista, para buscar ajuda, tá? E aí ela começa assim, a sair da relação. Então, eu tenho casos assim de filha que veio para mim sem entender o que estava acontecendo, porque a baixa estima estava muito assim, e a convivência estava insuportável já com a mãe. O que aconteceu? A gente trabalhou ela foi morar sozinha e hoje o relacionamento com a mãe melhorou muito. E a partir daí, os outros 2 irmãos também começaram a se trabalhar e todos estão indo morar sozinhos. Por quê? Porque não consegue a convivência, porque a mãe não admite, né? Porque é muito difícil para eles admitirem. Pode ser que a hora que ela perca todos os filhos, aí ela vai admitir. Mas é difícil. Tá muito assim. É muito raro vir e a pessoa diz assim, eu tenho um transtorno narcisista. Difícil. Ele vem porque ele está com dificuldades de relacionamento, em todos os sentidos, âmbitos, profissional, pessoal, familiar, aí ele vai buscar ajuda. Mas é difícil para ele dizer assim, eu sou narcisista. Porque na cabeça dele, ele é melhor. Ele não vai ter isso, só que ele tem. Então, assim, às vezes vale muito a reflexão. Por que eu faço certas coisas? Por que eu ajo de certas formas? E aí a gente vai buscar lá no seio familiar, lá na infância dessa pessoa,
E a gente vai observar o quanto, de repente, aquela criança foi negligenciada. E, às vezes, os pais estavam dentro de casa. Hoje a gente vê muito isso, né? Os pais dentro de casa e o filho como abandonado dentro do próprio lar. Então, o que a gente pode esperar, né? E uma pergunta, a pessoa que não sabe que ela é narcisista, ela fica sabendo por outras pessoas, né? Ela arruma um emprego numa empresa, né? Ela começa a trabalhar. O empresário, o patrão, né? Ele não tem esse conhecimento que essa pessoa tem um transtorno. Ela tem um comportamento diferente dos outros funcionários, dos outros colaboradores. Qual é a medida desse empresário a ser tomada através desse funcionário, de aconselhá-lo? Qual é a sugestão que a senhora daria? Porque nós temos bastante empresário que assiste o nosso programa. E foi um empresário que pediu para mim fazer essa pergunta. Que ele tem um problema na empresa dele. Está com 2 funcionários na empresa, né? E ele, infelizmente, ele procurou psicólogos e tal, eles estão trabalhando com isso. Mas ele gostaria de ouvir da senhora, né? Qual é a medida que poderia ser tomada para não vir a futuramente atingir a esse funcionário, de prejudicar ele, né? Para ajudá-lo. Sim, para ajudá-lo, eu acho que é justamente isso que você acabou de colocar, né? Que é encaminhar para ajuda, talvez não num primeiro momento colocando a ele a suspeita, porque por enquanto é uma suspeita, né? A gente não pode falar, você é isso. Não existe isso, né? Então, assim, encaminhar para ajuda. Eu acho que as empresas hoje estão conscientes disso, de que há necessidade, né? E a NR1 está aí para mostrar isso, o quanto é necessário a saúde mental do colaborador. Encaminhar. E aí, qual que vai ser a postura desse empresário? Aí que é a questão também, tá? É que lidar com uma pessoa com transtorno é uma situação bem complicada. Então, tem que ser uma pessoa que dê a ordem, não mude a ordem, porque com a pessoa com transtorno você tem que dizer assim, é isso aqui, e não pode mudar depois. Por quê? Porque senão ele manipula e transforma aquilo num discurso onde o próprio empresário vai ficar com dúvida se aquilo realmente era o correto. Então tem que ser uma pessoa, como a gente diz, os antigos ponta firme, para lidar com essas situações. E buscar conhecimento. Eu acho que hoje é muito difundido. Como tem muita informação incorreta também na internet, tem muita informação correta. Então, tem vários psiquiatras falando sobre isso. Eu acho que o conhecimento nunca é demais. Eu acho que, de repente, uma leitura, né, buscar ajuda também de uma profissional para entender como lidar com um funcionário assim. E se realmente não tiver uma outra situação, aí se vê que está contaminando as outras laranjinhas, né, que a gente fala, tem que tomar outras medidas, né? Infelizmente. Aí a gente vai cair naquele prejuízo que quem tem o transtorno tem, de ter problemas no emprego, né? Infelizmente. Vamos falar um pouco da sua clínica, né, doutora? Né? Vamos divulgar o seu trabalho, né? O seu trabalho que a senhora exerce nessa clínica, o atendimento, né, das pessoas, né? Então, eu tenho um espaço ali no Batel, né, chamado Espaço Conexão, e é um espaço multidisciplinar que a gente tem fono, físio, psicóloga, inclusive tem profissionais que cuidam de pessoas autistas, né, que é um foco hoje, né, devido às consequências da alimentação, etc. e tal. Se a gente entrar também é um tema bem interessante para se falar, né? E então eu tenho uma equipe para trabalhar nesse sentido e em prol da ajuda das pessoas, em prol de cuidar da saúde mental das pessoas. Que eu acho assim, eu amo o que eu faço, né? Então, quando eu começo a falar nisso, que isso é extremamente importante. Uma outra coisa, Carlos, que eu queria enfatizar aqui e que passou aqui desapercebido no nosso bate-papo é que a gente condena muito o transtorno narcisista. Mas o que a gente precisa olhar também? A gente precisa ter um outro olhar para a pessoa, um olhar de acolhimento, um olhar de orientação para ajuda. Por quê? Porque é um adulto fragilizado.
Então, ele pode ser um tirano. E todos nós podemos ser tirano às vezes. Só que a gente precisa acolher essa pessoa. Porque no fundo, no fundo, no fundo, é uma criança que foi negligenciada, abusada e que não foi dito um não para ela. Então, assim, a gente fica condenando muito, e eu esqueci lá no início da nossa conversa de enfatizar isso. Tá? Porque a gente não pode olhar ele só como um tirano. A gente tem que ter um outro olhar, que é o olhar que a gente tem na clínica para eles. Qual é o endereço e o telefone, se as pessoas quiserem procurar sua clínica, né? Então, o meu consultório, que é uma clínica, é um espaço, né, integrativo, fica na Carneiro Lobo 570, sala 403. E qual é o telefone? Aí pode entrar em contato comigo mesmo, né? Porque cada profissional tem o seu Instagram, que é o Instagram do espaço, com o telefone lá. Mas o meu é 41, né? 999938454. E o meu Instagram é Cleusa Martinello. Que bacana, que bacana. O nosso programa está finalizando, né? Eu agradeço sua presença, pelas perguntas que foram feitas, pela informação que a senhora passou para o nosso telespectador, né? Que está nos assistindo, né? Eu quero te agradecer por uma outra oportunidade de estar no nosso programa, abordar outros assuntos de interesse aí da população e da própria sociedade. Imagina, Carlos, eu que agradeço a oportunidade, inclusive estou aberta a qualquer questão que você queira trazer aqui para a gente ajudar a sociedade. Que bacana, que bacana. O nosso programa, ele tem um apoio cultural do Jornal Informasul de Curitiba. A gente agradece, né, de você estar ligado no nosso programa e até o próximo programa, né? E fiquem agora com Júnior Paz, né? Cantor e compositor gospel, ele vai encerrar o programa. Boa noite a todos os telespectadores, obrigado por mais a oportunidade e boa noite a ti também, Carlos, por estar aqui cantando com vocês. Mas vamos lá. O amor está no ar, vamos celebrar sem perceber. Ele vai nos contagiar. O amor está no ar. Vamos celebrar sem perceber. Ele vai nos contagiar. O amor está no ar. Vamos celebrar sem perceber. Ele vai nos contagiar. Veremos que as dores são pequenas. Nele se dissolverá nossos problemas. Dará nossa vida sentido. Nos ressuscitará mesmo que tenhamos morrido. O amor está no ar. Vamos celebrar sem perceber. Ele vai nos contagiar. O amor está no ar. Vamos celebrar sem perceber. Ele vai nos contagiar. As graças estão descendo, o poder do céu é tremendo. O segundo Pentecoste está acontecendo. Tem anjos em batalha aqui, o Senhor vai nos ungir. É a hora da graça e ela vai fluir. O fogo do céu, do céu, do céu. Fogo do céu, do céu, do céu. O Senhor com a brasa do seu trono irá nos queimar. Fogo do céu, do céu, do céu. Fogo do céu, do céu, do céu. Vem nos queimar por inteiro, vem nos santificar. Assim como a terra precisa de chuva, assim minha alma precisa de vós. Assim como o sol aquece a terra, minha alma necessita do teu calor. Vem rega, Senhor,
Minha alma me aquece, Senhor. Me ama, me rega, Senhor. Minha alma me aquece, Senhor. Me ama, libera teus rios, Senhor. Libera teus rios, Senhor, que inundem o meu coração. Estou de braços abertos, derrama a tua santa unção. Me queima com fogo sagrado, uma brasa do teu altar. Lá vai queimar com teu espírito, batiza todos nesse lugar. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. E colocando para Nossa Senhora também um momento. Vem me amar, vem me abraçar, vem me proteger, vem me consolar. Vou me abrigar, vais me gerar em teu ventre, ó Mãe. Vais nova vida me dar, vem me amar, vem me amar, vem me abraçar, vem me proteger, vem me consolar. Vou me abrigar, vais me gerar em teu ventre, ó Mãe. Vais nova vida me dar. Muito bem, pessoal, estamos aí encerrando o nosso programa Carlos Benincá pela CWB TV, Canal 5 NET, claro. Obrigado pela sua sintonia. Uma boa noite a todos. Obrigado com o apoio cultural do Jornal Informasul Curitiba. Boa noite a todos, telespectadores, e até a próxima. Senhor, fazei resplandecer a vossa face em mim. Senhor, fazei resplandecer a vossa face em mim.